Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Jamal Azan. Ele é otorrinolaringologista. É um prazer tê-lo conosco. É uma honra para mim, Cury, e todos os que estão nos ouvindo. Muito obrigado. E o senhor milita na área há vários anos. 33 anos de otorrinolaringologia. 33 anos, coisa boa. Agora, vamos falar um pouquinho da globalização e os seus efeitos na otorrinolaringologia. Nos dê alguns exemplos de problemas que a globalização traz quando se fala em meio ambiente e saúde. A evolução da tecnologia, a evolução da grande indústria tem produzido cada vez mais poluentes. Mas os poluentes, agora, como nas redes sociais, são compartilhados. Ou seja, nós sabemos que, cientificamente, 25% da poluição atmosférica de Los Angeles vem lá da China, atravessa o oceano, através de correntes de vento que transmitem essa poluição, levando a problemas respiratórios de pessoas que mal sabem por que elas sofrem disso. E no Brasil? No Brasil tivemos recentemente, em São Paulo, na zona sul do Brasil, as correntes de ar que trouxeram a poluição da queimada da Amazônia. Milhares de quilômetros viajando, fazendo com que um dos dias ficasse até escuro. E isso levou a inúmeras pessoas terem crises respiratórias, desde crises mais simples, como irritação nos olhos, no nariz, na garganta, até crises alérgicas, crises de asma e muitos até com pneumonia. Agora, isso para no dia seguinte, quando clareou e não se vê mais a fumaça, ou isso perdura por mais algum tempo? Cury, isso para somente nas manchetes dos jornais, mas eu tenho certeza que essa poluição continua sim chegando a níveis talvez não evidentes, talvez não medidos, mas com certeza, porque nós vemos que essas mudanças nas doenças, na dinâmica das doenças respiratórias, tem sido cada vez maior. O senhor estava comentando que nós vivemos cada vez mais confinados. Qual é a consequência disso, na sua análise, por favor? Nós respiramos 24 horas por dia. Onde quer que a gente esteja, precisamos da troca do oxigênio com o gás carbônico. Ocorre que, cada vez mais, os grandes centros especialmente, têm os prédios fechados. As casas são fechadas. Ficamos no carro com os vidros fechados. As escolas têm ar-condicionado. Os ônibus coletivos têm ar-condicionado. Creches de bebês, de crianças pequenas, têm ar-condicionado. Qual a consequência do ar-condicionado? O ar-condicionado tem por objetivo amenizar o calor. Porém, além de diminuir a temperatura do ar, o ar-condicionado também diminui a umidade, ressecando o ar, fazendo com que as vias respiratórias possam sofrer mais. Outra questão, acrescentando, é que a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado são focados nos filtros, mas como ficam as tubulações? Ou seja, entre a condensadora e efetivamente a evaporadora ou os pontos de difusão do ar, como fica esse trajeto? Isso é um grande problema a ser resolvido. Existe uma doença cujo nome o senhor vai revelar, de bactérias, germes, etc., que ficam nesses sistemas da tubulação, dos ar-condicionados e dos prédios? Sim, conhecemos como a síndrome do prédio doente. A síndrome do prédio doente é uma doença respiratória causada por uma bactéria que pode
levar a complicações respiratórias graves, inclusive levar à morte, em função da permanência dessa bactéria nas tubulações de ar-condicionado. E o que fazer? Nós devemos, em primeiro lugar, lembrar que a via respiratória, por interagir dia e noite, 24 horas com o ar ambiente, nós devemos proteger a via respiratória. A primeira medida, sempre manter a hidratação do corpo. Somos 70% de água, portanto a hidratação é fundamental. Ou seja, o corpo humano, 70% de água. Água. Respiração 24 horas por dia. 24 horas por dia. Germes e bactérias em prédios específicos. O que fazer? Além da hidratação via oral, que nós devemos lembrar que os idosos têm um reflexo diminuído de sede. Então a vovó, o vovô que não toma água, às vezes não é culpa dele, não é a memória, é um reflexo diminuído. Cabe a nós sempre oferecer água de modo voluntário. Depois, a via respiratória na sua superfície precisa de uma higienização. Então, a higienização não deve vir somente quando a pessoa está doente, sim para prevenir. Então, eu digo sempre, você não escova o seu dente só quando tem cárie. Você escova todo dia de manhã e de noite, no mínimo, para não ter. Portanto, a via respiratória precisa receber localmente o soro fisiológico. Nós já vamos chegar na fórmula de soro e o que fazer. E as crianças? As crianças precisam de uma atenção muito especial em função do fato de que as vias respiratórias são estreitas. Então, uma hipersecreção, produzir mais catarro no nariz ou no pulmão, nem sempre sai. Essa retenção de secreção pode infeccionar com maior frequência. Muito se fala hoje em dia que a gripe, que a pneumonia, enfim, a garganta inflamada, etc. Isto é reflexo de alguma coisa do dia a dia que nós estamos vivendo ou isto é inerente ao ser humano? Isso tem aumentado brutalmente na sua incidência, as infecções respiratórias. Com frequência nós vemos manchetes que falam que os prontos-socorros infantis fecharam as portas porque não tem mais como atender o aporte de crianças com infecção. Certamente, sim, as infecções respiratórias têm se tornado em maior número e em maior gravidade também. Prolongado, antigamente uma gripe que costumava e deveria ser no seu ciclo viral 3 a 5 dias, hoje a gente sabe que as consequências podem perdurar até durante meses. Nesses prédios que são fechados, que têm sistemas de ar, etc., e você tem a doença do prédio... A síndrome do prédio doente, exatamente. Que é um prédio doente. Existe alguma coisa que pode ser feita para que se evite esse problema do prédio doente? Usar soro fisiológico o tempo todo. Sprays de soro fisiológico, borrifadores. Existe o spray de jato contínuo. Hoje existe o inalador portátil. O inalador pequenininho que é possível se usar durante o trabalho. É necessário que se tenha consciência de que as bactérias paradas na via respiratória podem entrar no corpo. Todos os dias de manhã, todos os dias à noite, borrifar, lavar, sem medida, bastante, as vias respiratórias, especialmente o nariz, com soro fisiológico, independente da idade. Adultos, crianças, recém-nascidos, gestantes, em qualquer situação, idosos, em qualquer situação, o uso do soro fisiológico no nariz de modo preventivo de manhã e de noite deve ser feito. Bem, existem vários problemas que os tempos modernos trazem consigo. Acabamos de ter e estamos assistindo discussões sobre mudanças climáticas, aumento da temperatura, o que as pessoas devem fazer, como se proteger ou não, qual o procedimento, o que
as pessoas que passam mal com a elevação da temperatura devem fazer para se proteger? Muitas vezes, essa proteção precisa do ar-condicionado. Claro. Não há outra maneira, mas uma vez que é necessário o uso do ar-condicionado, a hidratação via oral, a limpeza das vias respiratórias é cientificamente comprovado ser medida de prevenção das doenças respiratórias. A quem não tem o acesso ao ar-condicionado, o ventilador deve ser usado a uma distância mínima de 2 metros do rosto e do corpo da pessoa. 2 metros. 2 metros é essa distância, ou direcionado de modo indireto. Agora, muitas pessoas que estão participando conosco nesse exato momento estão se perguntando, bom, eu não tenho recursos financeiros para estar tendo remédio todo dia em casa para fazer a lavagem do nariz da minha família, que é extremamente grande. Sim. O que elas devem fazer? Como é que elas podem se beneficiar e evitar essas doenças? O soro fisiológico pode sim ser preparado em casa com uma fórmula muito simples. Qual é a fórmula? 2 componentes, água e sal. Vou repetir, 2 componentes, água e sal. Logo de cara eu chamo a atenção, o soro fisiológico não é igual ao soro de reidratação oral que vai açúcar. Não pode pôr açúcar. A fórmula exata é, para cada litro de água fervida ou filtrada, acrescente 1 colher de sopa rasa de sal. Corresponde a 9 a 10 gramas de sal. Ou seja, 1 litro de água, 1 colher de sopa rasa de sal. Não é necessário a esterilização dessa solução quando nós usamos no nariz, porque o nariz é naturalmente contaminado e isso não interfere na eficácia. O uso do soro fisiológico preparado em casa tem as mesmas características, especialmente quando falamos em níveis populacionais. Bem, então ele prepara o soro em casa, água e sal. Isso. Né? Uma colher rasa. Isso. Agora, quanto que ele põe no nariz? Olha, quanto mais puder, é melhor. Pode colocar com uma seringa 10, 20 ml, pode aspirar na mão, pode usar um frasco e jogar no nariz, isso é livre. Ninguém morre afogado com o soro fisiológico, mesmo o bebê. Bebê, as trocas de fralda, uma boa recomendação aos bebês, a toda troca de fralda, bebê pequeno, 6, 8 vezes por dia, pegue um conta-gotas e jogue o soro fisiológico, um conta-gotas cheio em cada narina. Isso não vai afogar o bebê, ao contrário, vai limpar aquela secreção que muitas vezes não consegue tirar. E isto é uma forma preventiva de se evitar pneumonia, de se evitar gripe, de se evitar uma série de doenças. Correto. Isso é uma medida preventiva e, naturalmente, em caso de um começo ou de uma crise respiratória, pode-se aumentar isso para várias vezes ao dia, desde meia hora, em uma hora. Mas, preventivamente, é necessário que a nossa população se conscientize da necessidade de limpeza diária. 2 vezes ao dia. No de mínimo, manhã e à 2 noite. vezes ao dia, com certeza. E no calor, qual é a prevenção? Além do ar-condicionado, seria... No calor, quando nós temos uma situação de ar seco, nós devemos sim umidificar o ambiente. Os umidificadores que nós deixamos a noite inteira ligada, quando estamos em épocas de clima seco, devem ser usadas. Como você disse, Curi, se não tiver como comprar, não tem problema. A orientação é: coloque bacias de água no quarto, ou melhor ainda, para que aumente o poder da evaporação, toalhas de banho úmidas estendidas, porque a toalha, o tecido faz com que a água evapore mais rápido para o ar. Então, toalhas. Doutora Zan, nós agradecemos muito a sua participação.